O que eu tenho, né, de mercado da bola é que o Corinthians, né, informação que saiu no UOL hoje, é que o Corinthians fez uma consulta, né? Não vou falar negociações, nem ia falar que tem negociações, não sei, consulta é negociação? Acho que ainda não, né? O Corinthians fez uma consulta para saber a situação do atacante Fabinho. Ele é do América Mineiro, tá? O Corinthians perguntou os valores, condições de negócio, empréstimo definitivo, tudo. Só que a contratação, se ela, por exemplo, tiver que ocorrer, eu creio que vai ser em definitivo, porque é um atleta que ele tem vínculo com o América Mineiro até o fim de 2025, tá? Então, a partir do meio desse ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Então, o América Mineiro não vai poder esfolar ninguém, não vai poder pedir muito pelo Fabinho. O Atlético Mineiro quer o jogador, o Atlético Mineiro já fez proposta, tá? Então, o Atlético Mineiro está na frente, como aconteceu lá com aquele atacante do Guarani. E o América Mineiro está pedindo R$ 1.800.000, né? Desculpa, $1.800.000. Isso aí vai dar 10 milhões de reais, tá? 10 milhões de reais aí, dependendo da cotação do dia do dólar, mas 10 milhões de reais. Então, esse é o jogador que o Corinthians está de olho, é um atacante. O Corinthians quer um meia e se possível, um zagueiro. Só que o zagueiro já não virou tanta prioridade, porque o Gustavo Henrique, né? Enfim, voltou bem, o Corinthians está acertando na zaga, ainda tem vários reservas, tem Kaká, tem Tchoca, tem André Ramalho, né? Então, hoje a zaga nem virou mais prioridade. O Corinthians está de olho realmente no meio atacante e um atacante, tá? Seriam prioridades hoje em questão a reforços, meio atacante e atacante. Atacante surgiu o nome Fabinho. Lembrando que o Corinthians só pode contratar jogadores que estão livres no mercado, que já estavam livres antes da janela ela se encerrar. E o Corinthians também pode contratar qualquer jogador do futebol brasileiro que tenha disputado qualquer estadual, como o caso do Fabinho, por exemplo, do América Mineiro, que disputou o Campeonato Mineiro, foi vice-campeão, né? Inclusive perdeu para o Atlético Mineiro, que é um dos clubes aí que está interessado, né, no Fabinho. Cara, eu não vi jogar, alguém viu? Vocês são loucos, né? Vocês são tudo marrentinho. Eu vejo tudo. Essa minha ontem eu estava vendo um campeonato polonês, aí eu dei uma parada e fui ver o campeonato mineiro, um bando de Zé Ruela, entendeu? Eu tenho dó da esposa desses caras que vê tudo quanto é campeonato. Sério, não dá, velho. Casamento, imagina o casamento do cara. Ele vê o campeonato polonês, o campeonato não sei o quê, blá, 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 né? Tanto que não deu certo a audiência desses campeonatos árabes. Oh, mas tem lá o Cristiano Ronaldo, tem não sei o quê. Ninguém quer ver isso aí. Entendeu? Agora, alguém de Minas Gerais aí, né? Algum mineiro, né? Alguém que gosta de um queijinho, um pão de queijo, né? Um cafezinho 100% arábica, hein? Depois vocês me falam aí, tá? O último Fabinho que eu vi jogar foi com o Tupanzinho. Esse jogava muito o Fabinho. O For Honor, ele diz que o Fabinho tem muita velocidade, que é muito bom jogador. O nosso querido Ramon Dias, né? Técnico do Sport Clube Corinthians, né? Paulista. Ele ganhou sobrevida, né? Com a vitória do Corinthians diante do Palmeiras no Allianz Parque, e ele continua balançando, tá? Claro que a moral dele aumentou, né? Tem o seu valor. O cara, ele que apostou tudo naquela escalação ontem, ele podia ter colocado o Garro, tá? Mas ele apostou na mudança de esquema, apostou ali na entrada do Romero, apostou no jogo reativo, né? No jogo na retranca, apostou no 4-5-1, apostou no 5-4-1, porque o 5-4-1 teve duas formações, né? Uma com o Raniel encaixando nas linhas e a outra com o Rubiero encaixando na linha. Então ele teve ali, né, um 5-4-1, né?
uma retranquinha, né? Ele apostou tudo ontem, o Corinthians ganhou de 1-0, o mérito dele, e méritos totais mesmo, né, do Ramon. E aí ele ganha uma moral a mais. Só que uma pessoa me disse o seguinte, Samir, aumentou a responsabilidade também. Então, a pergunta que vocês têm feito é, com a vitória de ontem, muda alguma coisa na situação do Ramon Dias? Ele, por exemplo, pode permanecer, né, no Corinthians, enfim, mesmo que não seja campeão, porque ganhou lá no Allianz Parque? Eu acredito que não, tá? Continua sendo obrigação do Ramon Dias conquistar o Campeonato Paulista, porque vocês têm que entender uma coisa. Quarta-feira todo mundo era vilão. Domingo todo mundo era herói. Esse é o futebol. Então presta atenção no que eu estou dizendo. Quarta-feira, depois que não conseguiu a classificação contra o Barcelona de Guayaquil, todo mundo era vilão. Jogo na quinta, todo mundo era vilão. Hoje, segunda-feira, após o derby, todo mundo é herói. Se deixar o Palmeiras virar em plena Neoquímica Arena no dia 27, todo mundo é vilão de novo. Entendeu? Se for campeão, vamos para cima, vamos ser campeão brasileiro, vamos ganhar isso, vamos ganhar aquilo. Sabe como é que é? E outra, com todo respeito ao Ramon Dias, que eu sou honesto, sou justo, né? Enfim, poderia ontem falar que, né, omitir os acertos do Ramon se fosse um cara que perseguisse alguém, não, mas a honestidade em primeiro lugar. Eu fui um dos primeiros, já logo no pós-jogo, exaltando, né, o nó tático, aquilo que o Ramon fez. Só que é o seguinte, meu irmão, se o cara perder um título desse depois de ganhar o jogo fora, que é o mais difícil, o cara tem o que mais esperar do que uma demissão? Você imagina terminar o dia 27, o Palmeiras comemorando um título na Neoquímica Arena inédito para eles, que é um tetracampeonato. E vai esperar o quê? Então, o que essa fonte falou para mim, o Fernando Gama não é vilão só para a imprensa, tá? E eu não sou nem um pouco corporativista, vocês me conhecem. Eu sou daqueles que falam aqui que eu nem assisto o programa mais esportivo, porque eu não aguento, entendeu? Eu não sou corporativista, né? Meu querido Fernando Gama, ele não é vilão só para a imprensa, tá, o Ramon? Ele é vilão. Se eu fizer uma pesquisa aqui agora, você vai ver que vai bater mais de 70% de insatisfação em relação ao trabalho do Ramon, tá? Então, não, eu não sou corporativista, mas não vamos pôr a culpa só na imprensa agora. Não é porque ganhou do Palmeiras que todo mundo mudou de opinião, entendeu? Às vezes as pessoas até mudam de opinião, mas o que eu vejo é uma grande pressão da torcida corintiana insatisfeita com o trabalho do Ramon Dias, tá? Então, assim, é isso, entendeu? Ó, o Gabriel, o certo é demitir mesmo sendo campeão, né? Enfim, então, deixa o like. A questão do Ramon ele tá bancado até o clássico, tá? Se ganhar o clássico, não vai ter problemas. Repito, essa é a informação. É campeão paulista, continua. Não é campeão paulista, sai. Cara, o Ramon sabe que tá... O Ramon sabe que tá pendurado. Não, e até concordo, Fernando Gama. Nós não temos time, até concordo que tem muitas carências. Já nas minhas avaliações aqui, e eu sou daquele, viu? Eu sou daqueles, Gama, que não culpa só o Ramon, tá? Pelo que aconteceu na Libertadores, por exemplo, eu não culpo só o Ramon. Culpo o Fabinho, culpo o Augusto, os jogadores. Nunca é um culpado só por um desastre. Eu estou passando para vocês a visão da diretoria, tá? Se o Ramon for campeão, ele fica. Não dá para mandar um técnico campeão embora. Se o Ramon perder o título paulista, ele sai, tá? Ele sai. E também não vou esconder que eu não sou fã do trabalho do Ramon, não gosto do trabalho do Ramon, mas eu também sou exigente, né? Eu sou chato pra caramba, né?
Eu sempre quero mais, né? Quero coisa... quero o melhor para o Corinthians, né? Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo com exclusividade as últimas informações do Corinthians. Então a gente vai reagir, repercutir as notícias do Timão, começando falando aí, tem que dar mais uma ênfase nesse jogo entre Palmeiras e Corinthians, pelo primeiro jogo de ida do Campeonato Paulista, da final. Por quê? Porque foi um jogo dificílimo para o Corinthians, onde muita gente não apostava. 95% da imprensa esportiva pensava, achava que ia dar Palmeiras, pelo menos no primeiro jogo. Mas de uma forma geral, todos praticamente acharam que o Palmeiras venceria e seria campeão paulista de 2025, mantendo sua hegemonia e chegando aí ao tetracampeão, ao tetra título aí do Paulista. E o Corinthians tá lutando para quebrar essa hegemonia, porque em 2020 o Corinthians seria tetracampeão paulista, o Palmeiras não deixou, o Corinthians quer dar o troco e, sobretudo, sair dessa fila de quase 7 anos sem conquistar um título. O maior jejum após 1977. Corinthians fez um jogo impecável. Corinthians jogou demais. Tem que elogiar, né? Quando erra, a gente está aqui, né, para analisar. Então, de forma respeitosa, a gente dá a nossa opinião a respeito do que você viu, do que sentiu, do termômetro do jogo. Porém, nesse jogo, para mim, Ramon Dias acabou dando aí um nó tático no técnico Abel Ferreira. Ramon escalou um time certinho, um time extremamente equacionado, um time que estava bem psicologicamente, um time que estava bem tecnicamente, um time que estava bem também taticamente. Então 3, 4 pontos aí extremamente importantes para vencer uma partida. Corinthians, o momento que o goleiro Hugo Souza foi exigido com algumas bolas aí do Estevão, o Hugo tava lá para fazer as defesas com muita tranquilidade, porque é um baita de um goleiro. Mateuzinho, para mim, tecnicamente, acho fraco para jogar com a camisa do Corinthians, mas nesse jogo não comprometeu, fez parte daquele sistema tático da linha defensiva, impecável, não errou. A nossa defesa, Gustavo Henrique e Félix Torres jogaram demais. Os caras foram muito bem. Na bola alta, Gustavo Henrique e Félix Torres não perderam um cruzamento, não perdeu um escanteio para nenhum atacante do Palmeiras, foram muito bem. E aí você chega na lateral esquerda com Fabrício Angeleri, cara, vamos falar um pouco do Ramon Dias. Tem que dar o crédito, né? Que Fabrício Angeleri é uma indicação de Ramon Dias. Tendo em vista que Matheus Bidu, Hugo e Diego Palácio, eles não foram indicação de Ramon Dias, mas Fabrício Angeleri foi. E esse cara joga demais. Esse cara estreou no Corinthians contra o Mirassol e o Corinthians, e ele deu o segundo gol do Corinthians, foi um passo com açúcar que ele deu para Memphis Depay marcar o gol. Já contra o Santos, na semifinal do Paulista, aí deu um toque para Rodrigo fazer 2-1 Corinthians classificar o Timão. E contra o Palmeiras, o Fabrício Angeleri, no meu modo de pensar, ele anulou o Palmeiras. Porque ele anulou o Estevão. Palmeiras são dois jogadores que faz toda a diferença, né? O Estevão, ele faz toda a diferença, e Rafael Veiga faz toda a diferença no Palmeiras. Se você não deixar esses dois caras criarem jogadas, Palmeiras não chega a bola no ataque, então o Vitor Roque não vai fazer diferença, não adianta. Então, para mim, Facundo Torres não consegue. Para mim, os dois caras fortes no Palmeiras, 2 pontos fortes no Palmeiras, é o Estevão, né? Que joga muito, e o Rafael Veiga. E o Fabrício Angeleri anulou o Estevão pela esquerda, não deixou ele colocar o pé na bola. E o cara é inteligente, faz um sistema tático espetacular. Quando precisa de apoiar, ele apoia, porque tem habilidade para isso.
é um cara muito experiente, sabe jogar com a bola nos pés e sem a bola, porque recompõe muito bem, ataca bem, um grande jogador. Outro jogador também que é uma indicação do Ramon Dias é o André Carrillo. Esse cara é diferente, esse cara toma conta do meio campo. André Carrillo contra o Palmeiras foi um jogo perfeito, e o Memphis percebeu que ele estava ali no meio de campo, para fazer a jogada. O Memphis deu uma recuada para ajudar ele. André Carrillo, 2 caras do Palmeiras entravam nele, dá só o tapinha, tirava e saía fazendo jogar. Joga muito. E Raniel e José Martins também jogou muito no sistema tático que o time precisava. E aí o Ramon Dias, com sua inteligência, percebeu que o Rodrigo Garro não estava bem, ia jogar no sacrifício, deixou ele no banco e afastou o Memphis Depay para ser o 10 do Corinthians. Escalou o Romero no ataque. Romero, ele taticamente, ele é perfeito. Ele pode não ser tecnicamente, mas não deixava o Palmeiras sair jogando quando o Palmeiras tinha a bola. Então, fechava o cerco. Foi um jogo espetacular. Acredito eu que o Corinthians chegou ao momento de sair dessa fila de 6 anos, quase 7 anos, sem conquistar nada. É agora. E se o Corinthians não ganhar esse título, porque pode perder para ele mesmo. Caso entre em campo de salto alto, caso entre em campo com oba-oba, ou com o tal de já ganhou, perde o título. Mas se entrar como jogou na Neoquímica Arena, fechado, bem postado, jogando com as linhas avançadas, jogando em casa, diante do seu torcedor com quase 50 mil ali, telespectadores, pulsando ali a arena, o Corinthians tem tudo para ganhar esse título e se sagrar campeão diante de um time tão vitorioso, de um time tão qualificado quando é o Palmeiras. Corinthians, como eu disse no meio da semana, eu tinha que fazer como fez em 1990. São Paulo era melhor time que o Corinthians, mas o Corinthians superou o São Paulo e foi campeão brasileiro em 1990 na raça, na luta, na dedicação. E eu sei que o time do Palmeiras é melhor que o Corinthians tecnicamente, porém o Corinthians tinha que superar e tem que continuar superando na força, na dedicação, na raça, na luta, no sistema tático, bem organizado o time. Assim o Corinthians consegue ser campeão paulista. E o que aconteceu contra o Palmeiras? Foi mais ou menos o que eu pedi no meio da semana. Que o time entrasse bem postado, o time com a cabeça boa, que Ramon escalasse o time certinho como escalou, e aí seria muito difícil para o Palmeiras, porque o Corinthians é um time também que tem bastante qualidade. Não tanto quanto o Palmeiras, mas tem bastante qualidade e alguns jogadores resolvem no Corinthians. O caso do Memphis Depay, o Roberto, e o Rodrigo Garro, que infelizmente não jogou. Gente, a gente já falou um pouco desse jogo contra o Palmeiras, no domingo. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto para fechar o vídeo e falar do mercadão da bola do Corinthians. O Corinthians está no mercado, o Fabinho Soldado tem que trabalhar muito nos bastidores ao lado de Augusto Melo, e o Timão tá tentando aí a contratação do zagueirão Patrick, que joga no Novo Horizonte, Foi formado na Portuguesa, tem 25 anos, é um zagueiro que tem qualidade, é canhoto, e o Timão tá tentando essa negociação. Claro que os negócios pro Corinthians, quando se trata de Corinthians, se torna mais difícil, e o Corinthians só pode negociar com jogadores que estavam livres quando fechou a janela, ou jogadores que participaram dos seus campeonatos estaduais. Então, no caso, Patrick disputou o campeonato estadual pelo Novo Horizontino, no Campeonato Paulista, e Corinthians também está interessado em Fabinho, atacante aí do América Mineiro. O Galo também está interessado, o Galo parece que está oferecendo um pouquinho a mais que o Corinthians, mas depende muito aí também do jogador, e o Timão está tentando a contratação. O Corinthians está consultando os valores, contrato, como é que vai funcionar. Então o Corinthians está no mercado, acho que 2 jogadores que tem condições aí de chegar para ajudar muito o elenco. O Corinthians precisa de contratar também, não pode esquecer. O Corinthians precisa de um lateral direito, muito importante, um lateral direito. E eu acredito que o Timão precisa de 2 atacantes velocistas, do meia velocista e também de um atacante velocista. Jogadores que driblam, jogadores que passam, que fazem jogada, não fica muito carregado sobre Rodrigo Garro e Memphis Depay, porque a bola chega no Yuri Roberto com esses 2 caras fazendo aí a transição de bola, fazendo inversão, fazendo passe, como o Memphis fez um passe açucarado para o Yuri Roberto fazer Corinthians 1,
Palmeiras 0 no primeiro jogo de ida da final. Então, esses reforços vão chegar para qualificar, tendo visto que o Corinthians ainda tem Copa do Brasil, né? Apesar que foi desclassificado aí na pré-Libertadores, tem a Copa do Brasil, tem o Brasileirão e ainda tem uma competição sul-americana que é a Sul-Americana, né? Tem uma competição aí que o Corinthians está na Sul-Americana e acredito eu que o Corinthians vai fazer um ano espetacular, começando o ano aí, ganhando esse título pra cima aí do Palmeiras, que seria um título mais importante pro Corinthians do que pro Palmeiras. Palmeiras quer ganhar o título por causa para ser o único tetracampeão paulista. E Corinthians precisa ganhar o título para dar moral, porque nesse time do Corinthians hoje, que é quem faz parte do elenco, só tem 2 jogadores que foram campeões do Corinthians, que é o Romero e o Maicon. O resto nunca teve esse sabor, que tendo em vista que o time é um time que foi montado a partir do ano passado. Gente, quero agradecer vocês pelo carinho, agradecer vocês pelo apoio e pedir vocês que usem o espaço aqui no canal para deixar o seu comentário, deixar também o seu like. O seu like é importantíssimo para a gente, para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.